Olá, começando agora pela TVA e também pela Rádio AL, veículos de comunicação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o nosso programa Parlamento Debate. E essa semana nós vamos falar sobre uma nova missão que a Assembleia do nosso estado realizou à Índia, buscando experiências, trocando informações, acima de tudo buscando experiências na área de tecnologia, inovação, também na área social, experiências essas que poderão sim trazer benefícios não só para Santa Catarina, mas também para outras regiões do nosso país. Participaram dessa missão deputados e representantes do Poder Legislativo e eles estão aqui conosco para a gente conversar um pouco a respeito dessa experiência. O deputado Jailson Lima, do PT, podemos dizer assim, que chefiou essa missão à Índia. Também o deputado Mauro de Nadal, do PMDB, também a deputada Dirce Heiderscheid, ela que também é do PMDB, e a Kátia Rezende, que é secretária executiva de Relações Institucionais aqui do Parlamento Catarinense. E a gente teve, mais uma vez, o acompanhamento dessa missão do jornalista Jusinei Cardoso, jornalista aqui da TVA, o Jusinei Cardoso, que acompanhou essa missão e pôde informar não só os veículos aqui da casa, como toda a imprensa de Santa Catarina a respeito dos resultados dessa missão. E exatamente uma reportagem do Jusinei Cardoso, que a gente chama agora, que fala um pouco do que foi essa missão na busca dessas experiências na área de tecnologia e inovação. Vamos ver. O acesso ao vilarejo de Keri, na zona rural do estado indiano de Rajasthan, é tão complicado que nem a energia elétrica chegou por aqui. São cerca de 2.200 pessoas que vivem sem luz, água encanada e rede coletora de esgoto. Longe de tudo e de todos, a vila mergulhou no isolamento. Isso só mudou quando a comunidade passou a ter acesso à conexão banda larga graças à instalação de antenas como esta. O sinal de internet que chega à comunidade é resultado da tecnologia desenvolvida pela empresa VNL, visitada pela comitiva catarinense na semana passada. Foi a chance de conferir de perto cada etapa do processo, que tem como base a captação da energia solar através de painéis fotovoltaicos. A energia convertida por essas placas carrega as baterias. Conectadas às torres, elas alimentam o receptor que capta o sinal Wi-Fi e distribui para as antenas espalhadas pela região. Esta fica no topo da escola primária de Keri, que atende 150 crianças da comunidade. O espaço sequer tem carteiras, mas está conectado ao resto do mundo através da internet. O modelo adotado em Keri foi adaptado para centenas de comunidades da Índia, além de países como Nepal, Uganda, Butão e Bolívia. Agora tem grandes chances de ser incorporado no Brasil. If you compare the two countries, the dynamics. Se você aplicar essa tecnologia nas escolas do Brasil, você pode se comunicar através de videoconferência e interagir através da rede. E essa é a razão pela qual essa tecnologia pode beneficiar escolas brasileiras de todos os cantos, diz o chefe executivo da empresa. O aproveitamento das energias renováveis também é um dos princípios do Centro de Energia Solar do Ministério de Energias Renováveis da Índia, que há 20 anos atua na pesquisa e avaliação de tecnologias na área. Uma delas utiliza a energia solar para o funcionamento de aparelhos de ar-condicionado. O sistema usa a energia captada por esses painéis primeiro para aquecer e, em seguida, resfriar a água utilizada no processo de refrigeração. A estrutura foi financiada em 50% pelo governo e a outra metade pela empresa Thermax, que recebeu a visita da comitiva. O complexo congrega um total de 20 plantas que produzem, entre outros itens, 90% dos coolers fabricados no país e utilizados para a refrigeração. Além desta, a Thermax tem mais 3 empresas na Índia e uma quarta na China, que produzem juntas cerca de 550 equipamentos por ano, com exportação para mais de 70 países, entre eles o Brasil. Outra tecnologia desenvolvida pela empresa é a que permite a reutilização da água dos esgotos. O processo ainda está em fase de pesquisas, mas no futuro próximo deverá permitir a separação da água, que poderá ser utilizada para irrigação dos demais dejetos, que serão convertidos em biogás. Já entre as tecnologias que já estão na forma de protótipo, um dos destaques está nessa propriedade. O sistema implantado aqui funciona 100% a partir de energia limpa. Com a ajuda desses painéis, é feita a captação da energia solar usada para aquecer as caldeiras e, a partir daí, gerar a energia elétrica que abastece a rede. Quando não há sol, o aquecimento das caldeiras acontece a partir da queima de biomassa. É o que os engenheiros chamam de sistema híbrido. Os custos para a montagem do protótipo foram arcados pelo governo indiano. Apenas o terreno foi doado pela comunidade, que é quem mais se beneficia do sistema. Desde que a estrutura começou a funcionar, os moradores passaram a ter 24 horas de energia e não apenas 2, como acontecia antes. The electricity that is produced here
A eletricidade que é produzida aqui vai para a comunidade e essa energia é usada para irrigação nas propriedades, diz o gerente-geral de Engenharia e Desenvolvimento. Devido ao baixo volume de energia, não era comum utilizar a água na agricultura. Esse sistema tornou isso possível. Para aumentar os benefícios sem elevar os custos, a empresa realiza uma série de pesquisas em laboratórios próprios para encontrar alternativas mais baratas. O esforço fez cair o custo do quilowatt-hora para 1/3 do preço de mercado. A iniciativa faz parte de um projeto maior: produzir e explorar energia 100% verde como forma de garantir a segurança energética do país. Portanto, como essas experiências indianas podem ser aplicadas no Brasil? Esse é o tema do nosso Parlamento Debate da semana. Deputado Jair, o senhor que chefiou essa missão. Foram muitas as experiências conhecidas nessa nova oportunidade. Eu diria que a Índia tem sido o país mais inovador do mundo em decorrência das próprias contingências econômicas e da questão da pobreza e a miséria que exige isso, né? Quando a gente observa aquela questão da internet banda larga com energia solar, eu diria no Brasil tem isso, mas não tem internet banda larga onde a mesma antena também leva o sinal de celular, porque aquele sistema de antenas que tem ali leva o sistema de telefonia celular, móvel junto. E um outro fator importante são os custos disso. Enquanto que uma antena convencional de uma operadora aí custa na faixa de $150 mil, uma antena dessa de maior porte, ela custa em torno de $20 mil. E a anteninha que está ali em cima do colégio, como nós podemos ver ali, que leva a internet para aquelas crianças que sentam no chão, numa escola que não tem energia elétrica, né? Não tem água encanada, mas tem informação com o mundo, aquela anteninha consome energia o equivalente a uma lâmpada de 50 watts. Então, essa experiência que nós vivenciamos tendo em vista uma dessas, mostra muito claramente o quanto nós temos que avançar. E aí o importante foi a experiência de cada deputado, de todos os presentes, mostrando que no Brasil nós temos que ser proativos para encurtarmos caminhos, né? E a informação, a educação, eu não tenho dúvida de que é a grande obra de infraestrutura que os nossos governos estão deixando a desejar. Deputado Mauro, como é que foi essa experiência? A gente observa, embora muitas diferenças, inclusive culturais, mas algumas semelhanças e essas possibilidades de aplicar experiências aqui. Olha, na verdade, tem algumas experiências que nós colhemos nesta viagem que contrastam com a realidade brasileira, mas tem outras que, evidentemente, servem de exemplo para que nós, na atual situação que vive o Brasil, que vive Santa Catarina, possamos a curto prazo evoluir muito mais, porque hoje a gente percebe que na Índia as coisas estão acontecendo, no modesto ponto de vista, de uma forma bem ágil, né? Mas nós aqui em Santa Catarina temos a possibilidade de caminhar com muito mais rapidez. E buscando deles essa inovação, esse passo à frente que eles estão dando, principalmente na área da informática, eu acredito que, dado a conjuntura que o Brasil e Santa Catarina apresenta hoje, nós teremos a possibilidade não somente de implantar este sistema de uma forma mais barata, né, mas também possibilitar às pessoas, às crianças que estão na rede pública estadual, um aprendizado sintonizado aí com o mundo através de tecnologias que hoje nós também teremos condições de desenvolver, mas que podemos utilizar já daquilo que está sendo colocado em prática na Índia, que serve como exemplo para o mundo. Deputada Dirce, obrigada também pela presença. Gostou da experiência? Então, gostei bastante. Eu acho que sempre é uma oportunidade e um crescimento que a gente obtém através dessas viagens, né? E conhecer novas culturas. Mas eu que faço parte da frente parlamentar, confesso que fiquei um pouco tanto chocada com a exclusão das mulheres lá na Índia, né? Mas é um tema que a gente tem que debater realmente. E vamos, né? E no segundo momento, o jornalista Justinei Cardoso, nosso colega, preparou um material exatamente que fala mais dessa experiência social e até mesmo de incentivos às mulheres e com idade mais avançada, que eu achei mais interessante. No segundo momento a gente fala sobre isso. Kátia, quem fez parte dessa missão, além de parlamentares? Além dos deputados que estão aqui presentes, nós temos o prefeito de Brusque, o Paulo Essel, e também o prefeito do Palhoça, né, o Ronério. O esposo da deputada. Exatamente. Que bom. Tivemos também o reitor da Unisul, estava presente, a Silvia Nabin, que é a diretora
Da FADESC. Da FADESC. A área da educação, né? Exatamente. E tivemos também um empresário da região do Alto Vale de Ituporanga. Como é que o parlamento, por intermédio da secretaria, tem visão com relação a essas missões? A importância que o parlamento tem dado a essas experiências, Cátia? Olha, é muito importante hoje em dia, no mundo globalizado que nós estamos vivendo, que exista em cada setor público, não só no legislativo, mas como deve existir no executivo, no judiciário, porque hoje em dia a gente tem que ser proativa. Não é uma questão de esperar alguém vir com uma ideia de que, quem sabe, vamos visitar tal lugar. Não, a gente tem que buscar aonde que tem um conhecimento que a gente possa trazer para o nosso estado e para o nosso país. Então, é muito importante ter um órgão dentro desses setores que possa fazer esse trabalho, e especialmente um trabalho em conjunto, se juntassem todos esses setores do governo, a gente poderia fazer um trabalho que pode beneficiar muito, não só Santa Catarina, como o resto do Brasil. São experiências bastante importantes. Até gostaria que o deputado Jailson também falasse sobre o que o deputado Mauro já introduziu, que embora essas diferenças, como eu citei, culturais, sejam bastante visíveis e do conhecimento de todos, mas experiências que são possíveis de aplicação aqui. Um exemplo claro, essa empresa Termax, que diria uma empresa de capital misto entre Estado e privado, é uma empresa que tem 3.500 engenheiros, são ao todo 4.500 funcionários, só pesquisando tecnologia para reduzir custos de energia. E todos esses projetos envolvidos com universidades, envolvidos com centros de inteligência. Eu pergunto, quanto que a gente faz disso no Brasil? Mesmo com todos esses contrastes que foram aqui abordados com a Índia, como a questão da mulher, que a deputada acabou de falar e que eu acho que vale a pena a gente até se puder aprofundar um pouquinho, nós temos que dizer assim, a Índia tem 23 línguas, mais de 500 dialetos. Você anda 100 quilômetros e chega numa cidade onde quem fala a língua mãe lá, na outra cidade não é a mesma. E, no entanto, apresenta esse tipo de soluções para tentar andar mais rápido. Exemplo, aquela escolinha que nós estávamos ali onde as crianças sentam no chão, nós entrevistando uma menininha de 7 anos, quando fui perguntar para ela o que ela queria ser, ela disse que queria ser matemática. Não professora de matemática, mas matemática. Por que a gente aqui não dá o valor devido à matemática como uma ciência exata na construção de avanços para poder superar todo esse processo que nós vimos ali? Passa por codificações que são matemáticas, que o cientista tem que ter, que o engenheiro tem que ter. Então, são avanços que a gente percebe que a Índia, para superar a sua pobreza, eles têm um PIB inferior ao brasileiro, com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, 6 vezes mais a população, com uma renda familiar per capita muito menor do que a nossa. Mas está criando esse tipo de solução que nós em Santa Catarina não temos. No sul do Brasil, desenvolvido. Mas é um incentivo à pesquisa, ao meio científico, uma participação mais efetiva da academia também? Eu diria que investimentos em pesquisa, investimentos em centros de formação, decisões políticas, mesmo sabendo que a Índia é o país mais corrupto do mundo. O mapa da corrupção diz isso, né? Tanto que qual é o principal problema da Índia? A corrupção. Mas lá eles têm uma lei de transparência universal que foi apresentada, aprovada em 2005, depois de uma greve de fome de um dos maiores ativistas, que é o segundo Gandhi, né, em que as populações têm acesso às informações. Aqui a gente, quando deputado, tem dificuldade, às vezes, de ter informação. Então, são avanços que eles estão construindo. E nessa área tecnológica, eu não tenho dúvidas de que eles, como está projetado pelos diversos mecanismos, lá para 2040, serão a segunda potência econômica mundial e vão ultrapassar os Estados Unidos, ficando atrás apenas da China. Agora, diz que a dor ensina a gemer, né? Essa pobreza, essas dificuldades que eles têm, até mesmo com a temperatura, é muito quente, então a gente vê essas empresas preocupadas com essa questão de refrigeração, mas e tudo depende da eletricidade, depende da refrigeração, isso aí afeta a questão da alimentação, de tudo. Né? Nós tivemos uma tarde lá que a temperatura estava em 48 graus. Nossa. Isso é um calor extremo, né? E é evidentemente que alternativas precisam serem buscadas para se resolver o problema, né? Mas voltando somente àquele primeiro item da discussão que o deputado Jailson entrou no tema, eu venho de uma cidade pequena, cidade de interior do estado de Santa Catarina, resido ainda lá no interior.
Então a gente percebe muito, principalmente no interior do nosso estado, de que a juventude não quer mais ficar no campo. Ou seja, interior é o nosso município, mas o nosso município também tem o interior deste município. Por que eles não querem ficar lá? Porque a juventude não tem o acesso à internet, eles não têm o acesso à telefonia celular, por causa da distância da sede do município. E esse sistema vem a ajudar esses municípios porque vai permitir com que essas pessoas possam, residindo lá no interior, dando continuidade, fazendo a sucessão familiar, que é algo que a gente tem trabalhado muito aqui no Parlamento Catarinense, fazendo a sucessão ter o acesso a todos esses meios de informação e de uma forma mais barata, né, economizando a energia comum que nós temos aqui no Brasil e se usando assim da energia solar, que é algo que precisamos explorar ainda mais, que lá para eles é algo natural, que já faz parte do dia a dia, de todos os trabalhos deles são voltados à exploração da energia solar. Então eu vejo essa como uma grande alternativa que a gente pode ir numa parceria com o governo do estado, o governo federal e até mesmo os municípios, todos irmanados no processo de organização, de custeio, né, levar este meio de acesso à informação globalizada também para o interior dos nossos municípios catarinenses. Geralmente nessas missões já ficam acertadas algumas visitas em contrapartida, vamos dizer assim, né, para também buscar as experiências aqui e até mesmo para intercambiar essas questões que vocês observaram lá. Já temos alguma coisa acertada nesse sentido, Kátia? Olha, nós temos bastante coisa encaminhada. Acredito que em breve teremos a visita hoje em dia já tem um representante da empresa, essa que a gente viu, dos painéis solares, que traz a banda larga e telefonia móvel. Já existe um representante aqui em Florianópolis, dessa empresa. Acredito que outras visitas que nós fizemos, como a Thermax, eles têm muito interesse em entrar no mercado brasileiro. Muitas parcerias com universidades e entidades, como a gente visitou o Centro de Ciência e Tecnologia de Bangalore, se colocaram à disposição para fazer parcerias com as universidades, para fazer pesquisas em conjunto. Então, são todos os encaminhamentos que nós vamos começar agora a criar esse relacionamento para poder dar fruto concreto dessas viagens que nós temos feito e que pretendemos continuar fazendo. Com certeza. O deputado Mauro falou dessa questão do jovem. É bom a gente ver que o jovem lá está sendo levado ao caminho do conhecimento, né? Exatamente. O que me chamou a atenção lá também, Marilena, nós fomos nessa escola, né? E as crianças com 7, 8, 10 anos, todos com celular, batendo fotos. Então, quer dizer que eles estão realmente tendo acesso à informação, né? Eu achei super interessante porque os nossos aqui hoje em dia não tem, né? Então eu vejo que vai acontecer uma grande revolução, com certeza, na Índia, nessa questão da econômica, né? Através dessa juventude, né? Dessa juventude. Ter o acesso à informação é tudo. E é o que a gente precisa possibilitar a todos. A própria presidente Dilma, ontem, fez uma manifestação sobre a precariedade da infraestrutura da nossa educação. E olha que nós temos avançados. Principalmente que ela estava nos Estados Unidos assinando lá os protocolos com as universidades americanas, né? E com centros de desenvolvimento de ciência e tecnologia para a ida de estudantes brasileiros aí no programa de Brasil Sem Fronteira, que são 105 mil vagas de estudantes de bolsas de estudo fora do Brasil, né? E dentro desse processo, eu digo que a gente na Assembleia tem protagonizado isso. Hoje mesmo tivemos um almoço já com a futura reitora da Universidade Federal e com a vice-reitora, apresentando o Instituto de Ciência e Tecnologia de Bangalore, que é o mais avançado da Índia. Não está em Nova Delhi, está em Bangalore, que é o Vale do Silício Indiano. E a Universidade Federal de Santa Catarina provavelmente será a primeira universidade brasileira a estar assinando esse protocolo com esse Centro de Ciência e Tecnologia, onde um curso de doutorado lá é de no mínimo 6 anos, mas eles têm cursos de acompanhamento de 2 anos, então eles provavelmente abrirão vagas para acompanhamento de 2 anos nesse centro de Bangalore. Vamos fazer um rápido intervalo, deputados, também a Kátia, e daqui a pouquinho a gente volta falando do que foi conhecido na Índia por esses integrantes dessa nova missão da Assembleia Legislativa, mais voltados à área social. É um instante só que a gente já volta aqui pela TVAL e pela Rádio AL com o Parlamento Debate, que essa semana traz como tema como essas experiências indianas podem ser aplicadas no Brasil e, é claro, aqui em Santa Catarina.
Estamos de volta com o Parlamento Debate. Essa semana a gente fala para vocês sobre as experiências que os parlamentares de Santa Catarina e outros convidados da missão que o Parlamento Catarinense fez recentemente à Índia tiveram a oportunidade de vivenciar. E até que ponto essas experiências podem mesmo ser aplicadas aqui no estado de Santa Catarina e até mesmo em outras regiões do nosso país. Estão conosco o deputado Jailson Lima, do PT, o deputado Mauro de Nadal, do PMDB, a deputada Dirce Heiderscheid, também do PMDB, e a Kátia Rezende, que é secretária executiva de Relações Institucionais do Parlamento de Santa Catarina. Como eu falei para vocês, acompanhou esta missão mais uma vez o jornalista Juscinei Cardoso, aqui da TV da Assembleia Legislativa. Agora, nesse segundo bloco, ele mostra para a gente um pouco dessas experiências que os parlamentares e a missão toda teve a oportunidade de conhecer, mais voltados à área social. Vamos ver. 3.200 alunos, 1.800 doutorados. Os números são do Instituto de Ciência da Índia, que concentra num único complexo todos os tipos de ciências e engenharias. Criado em 1909 pelo governo inglês, o centro se tornou destaque em áreas como física, neurociência, nanociência, nanotecnologia, água e energia. Além de doutorado, oferece cursos de pós-graduação e mestrado. Nós temos colaboração de pesquisas, projetos e publicação de artigos em conjunto, afirma o diretor. Também temos intercâmbio de estudantes e professores. Essas são nossas áreas de interesse. Parcerias como esta ajudam a projetar pesquisas como a que vem sendo coordenada pelo professor Vasant Natarajan. É dele a autoria do projeto que prevê a criação de um equipamento capaz de purificar a água. A maioria das doenças preveníveis em crianças no mundo inteiro são causadas porque as pessoas não têm acesso à água limpa, diz o professor. A ideia desse processo é produzir água sem nenhuma impureza, o que significa que ela não vai carregar bactérias, vai melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão consumindo. Outra instituição que se destaca pelo trabalho desenvolvido é a Barefoot, em português, Pés Descalços. Criada há 40 anos pelo educador Banku Roy, a universidade segue os princípios e ensinamentos de Mahatma Gandhi. Aqui, todos sentam, comem e trabalham no chão. A universidade forma médicos, dentistas, engenheiros solares. Gente que durante 6 meses aprende as técnicas da profissão para aplicar os conhecimentos em lugares onde as pessoas realmente necessitam. A instituição recebeu a visita da comitiva catarinense que conheceu o trabalho das chamadas avós solares. Todas foram recrutadas pelo próprio fundador da universidade e receberam este nome devido ao tipo de tecnologia com a qual trabalham. A escolha delas tem motivo. Mulheres nessa idade dificilmente deixam as vilas onde moram para procurar emprego nos grandes centros. Em vez disso, reproduzem os conhecimentos em benefício da própria comunidade. A preocupação com quem vive nestas áreas também está na base do trabalho desenvolvido pela equipe do Dr. Dave Shetty. Foi ele o idealizador da rede de hospitais criada para atender pessoas que não têm condições de pagar por uma cirurgia. Fundado em 2001, o Hospital de Narayana começou com 1.000 leitos. Hoje tem 5.000 e o desafio de chegar a 30.000 nos próximos 5 anos. A rede recebe pacientes de 76 países. Ao todo, 800 médicos atendem nos 14 hospitais da rede. São eles os responsáveis pelas quase 30.000 cirurgias realizadas pela equipe todos os anos. Dessas, cerca de 10.000 são em pacientes que sofrem de problemas cardíacos e a tendência é que os números aumentem nos próximos anos. Para atender essa demanda crescente, Shetty criou em 2003 um plano de saúde popular. O plano é voltado a pessoas de baixa renda e custa para cada usuário 30 centavos de dólar por mês. 3.400.000 pessoas já estão cadastradas. O programa cobre todas as pessoas que estão registradas em qualquer das cooperativas de fazendeiros, destaca o consultor sênior da equipe de cirurgiões. Eles podem entrar em qualquer um dos nossos hospitais e fazer qualquer tipo de cirurgia sem qualquer custo adicional. Começar pelo final dessa reportagem, deputado Jair, o senhor como médico, como é que foi ver essa experiência lá? Eu já tinha conhecido essa experiência do hospital há quase 2 anos atrás. E eu costumo dizer que um dos grandes problemas no Brasil, quando se reclama de hospital, é de gestão pública. E eles mostraram como é que se pode criar um plano de saúde de menos de R$1 por mês por usuário e fornecer qualidade em cirurgia. Por exemplo, este hospital faz o maior volume de cirurgias cardíacas do mundo. Não tem nenhum hospital brasileiro nem americano que faz esse volume de cirurgia. E tem uma taxa de mortalidade inferior aos hospitais americanos.
num hospital aparentemente muito simples, mas com gente com dedicação e eficiência de gestão. Eu vejo nos hospitais brasileiros, às vezes no final de semana, o médico passa lá, vou deixar internado até na segunda eu dou alta. Lá o médico recebe diariamente no seu celular a informação de qual foi o custo produzido por ele no dia anterior no hospital com procedimento de atendimento, para poder pensar gestão hospitalar e não apenas questão hospitalar. Nós vimos ali as cirurgias do ponto de vista das entidades que eles têm convênio internacionais de solidariedade, um garotinho da Tanzânia que veio para ser operado nesse hospital, tudo gratuitamente, além do trabalho de filantropia que faz. E o trabalho deles virou de tal referência que esse médico que formou-se em Oxford, na Inglaterra, hoje é uma sumidade internacional com inúmeras palestras. Ele, há 4 anos atrás, recebeu o prêmio do maior profissional no Fórum Econômico Mundial, em Davos, como o maior profissional de investimentos na área social, pela visão hospitalar que teve. Ele disse que não foi receber porque não tinha tempo de ir lá receber, porque tinha que atender os pacientes da Índia. Esse é um exemplo, né? Além da Universidade de Pé Descalço, que os demais podem comentar, que são experiências fantásticas. A deputada Dirce já está até com um modelo ali para mostrar para a gente, porque ela realmente ficou impressionada com essa universidade, principalmente com o que a gente falou no primeiro bloco. Lá num país onde as mulheres são tão discriminadas, muitas vezes não têm direito nem à vida, né, que dirá uma qualidade dessa vida, uma experiência tão bonita. Conta pra gente, deputada. Exatamente, nessa universidade fomos muito bem recebidos, encontramos lá um kit de espera, né, de boas-vindas, e dentro desse kit já estava aqui um material que elas desenvolveram, as mulheres, né, desenvolveram com relação à energia solar. Então o sol, ele bate aqui nessas duas... Uma placa, assim, como se fosse uma duas placas, e o ventilador automaticamente refresca todo o rosto, né? Então, muito interessante. Posso ver, deputada? E o interessante é que mulheres analfabetas, né? A gente brincava aqui até no intervalo. Se tivessem estudo, então, o que não inventar, né? Normalmente elas são acima de 40 anos, são avós, né? São essas avós solares que o Jusney citou na reportagem. Que interessante. Elas lá têm toda uma capacitação de 6 meses, onde elas aprendem a produzir a luz elétrica através da energia solar. E daí voltam para os países de onde elas vêm para iluminar suas comunidades. E eu achei interessante, até o Jusney me contava, quando ele retornou da viagem, que eles buscam essas mulheres, né, nos outros países, como a senhora está falando. Existe uma possibilidade deles talvez buscarem aí junto a comunidades indígenas aqui de Santa Catarina? Não só a possibilidade, como ele pediu um auxílio da nossa parte para descobrir comunidades que não têm acesso à energia elétrica, para ele pessoalmente vir ao Brasil, e ele vai escolher então as mulheres que irão participar desse treinamento, que por sinal é completamente gratuito, porque é pago pelo governo indiano. Eles têm um programa uma parceria com a Unesco e com a ONU. Então, todo o treinamento, a estadia, a passagem, é todo pago pelo governo indiano. A única coisa que não é paga é o material de trabalho. Quer dizer, elas voltam para a comunidade delas e passam essa informação adiante. Quer dizer. Mas já também com um acordo feito entre os dois países de que o país residente, né, passa a custear esse material para que ela possa levar o conhecimento para aquela comunidade e desenvolver lá o trabalho, iluminar a senhora vê uma esperança no rosto dessas mulheres, a felicidade por estar ali, eu acho que é algo assim que é difícil descrever para ti, o olhar e a esperança dessas mulheres. Eu acho algo assim fantástico, o empenho, o desempenho delas lá. Ele nos deu como experiência uma senhora que estava lá há 15 dias e já sabia, elas são analfabetas, né, mas já sabia dizer o que era esse pontinho, o que era... né? Exatamente, né? Então, dá vontade dessas mulheres em aprender e realmente voltar com o conhecimento. Interessante. O interessante é que lá estavam 5 países representados, eram 8 alunas de cada país. Aí eu questionei o professor, né, o porquê só mulher, né, e principalmente avós, né?
Aí ele nos colocou de que era a segurança que ele tinha de que essas pessoas voltariam para a sua base, para o seu município, sua vila, né, para poder transmitir o conhecimento e ensinar as pessoas. Aí ele também nos colocou de que não são qualquer mulher que chega àquele estágio, é ele que escolhe essas mulheres, ele vai na comunidade e ele escolhe essas avós que vão lá receber o conhecimento, para evitar qualquer forma de encaminhamento através de cunhos políticos ou até mesmo de políticas sociais de uma comunidade ou de outra. Então é importante essa filosofia de aprendizado porque dá a continuidade do trabalho que ele está fazendo hoje na escola, na Universidade dos Pés Descalços. Deve ter sido uma experiência interessante. E o interessante nessa universidade é que não é apenas a concepção da energia solar. Tem todo um processo educacional onde tem lá, por exemplo, as dentistas são mulheres, 2 mulheres também analfabetas, que foram treinadas por odontólogos italianos. Tiveram 6 meses de aprendizado e atendem 120 crianças por semana. Quer dizer, depois desse aprendizado vem o reconhecimento. Aquelas dentistas que estavam ali não são analfabetas as 2 e aprenderam com odontólogos italianos. Uma pequena fabriqueta, por exemplo, de absorvente, de mods, né? Onde as crianças vão para lá ter aula de sexualidade, porque a maioria das mulheres na Índia, basicamente, quem usa mods são as mulheres com mais formação, se não é uma toalhinha, ou no interior ninguém usa nada. E aquelas crianças naquela fabriqueta aprendem e aqueles absorventes são distribuídos para o vilarejo de 3 mil habitantes. Uma outra experiência... Até mesmo o fogão, né? O fogão à base de energia solar, um fogão para cozinhar o alimento com energia solar, que também é produzido e nessas aldeias onde não tem energia, não tem luz elétrica, imagina a revolução que faz numa comunidade. Não tem nem fósforo para acender, mas tem um fogão solar que você põe um pedaço de papel, não dá 30 segundos, pega fogo. Está pegando fogo. Sem se falar também, né, Jailson, sem se falar também de que na grande parte das regiões da Índia não chove, né? A deficiência lá de água é algo... surpreendente, né? Mas eles conseguem, através de um processo de armazenamento, eles conseguem captar toda a água da chuva, que é aproximadamente 300 ml por ano de chuva. De 2 dias aqui. De 2 dias, né? Sabendo que aqui a nossa média ela oscila entre 1.700 a 2.200, e nós temos ainda dificuldades, a exemplo do que estamos vivenciando agora no extremo e no oeste do estado de Santa Catarina. Temos aqui uma realidade totalmente diferente, 10 meses por ano chove, 2 meses não chove, falta água. E lá somente com essa pouca água da chuva que tem, eles conseguem armazenar, conseguem ter água para irrigação da sua lavoura e também para o abastecimento dos animais. Né? Pensam na frente, pensam que vai ser amanhã, que é hoje a nossa grande carência. Né? Essa é a grande carência, aquilo que a gente vem defendendo aí junto ao governo do estado, que é o incentivo às pessoas a construírem um reservatório de água. Hoje, para eles lá, isso já faz parte do cotidiano, o dia a dia deles é captar essa água. Quando chove, é uma bênção poder guardar essa água para ter durante o restante do ano. Acho que a Kátia queria falar um pouco mais sobre a questão das mulheres. Não, acho que foi bem coberto, realmente foi uma experiência, que nem a deputada disse, falou, a felicidade do Roçasma. Teve um grupo de Fiji que começaram a cantar, fizeram um verdadeiro concerto para nós. E cantaram maravilhosamente bem, a alegria delas de estar lá, de estar compartilhando a experiência, foi uma coisa assim que não tem descrição. E queriam mostrar isso. Exatamente, né? Então foi muito, muito legal. Tá, agora eu gostaria de falar sobre o momento dessa missão, do qual participou muito mais o deputado Jailson, até por uma questão de credenciamento de toda a comitiva, enfim, seria inviável. Mas o deputado Jailson, que já numa outra oportunidade também esteve à frente dessa questão, que foi a reunião dos BRICS, né? Dos presidentes dos países em desenvolvimento, Brasil, Rússia, Índia e também a África do Sul. África, é isso, Kátia? O pessoal fica BRICS por quê? África, né, gente? Deputado, como é que foi? A senhora estava lá junto com a presidenta Dilma, até vi nas redes sociais lá a sua foto junto com a presidenta. Como é que foi participar? E eu acho que uma coisa importante, tudo isso que vocês relataram aqui das experiências, dá para perceber que é importante esse intercâmbio a partir do momento que, embora a China esteja nesse contexto, mas se Índia, Brasil não se unirem, nós vamos perder para a China. Não parece isso? Eu diria que
o Brasil tem sido um grande protagonista dentre os países emergentes. Se a gente pegar a crise internacional que nós estamos vivenciando ainda, e principalmente está se abatendo mais sobre os Estados Unidos e o mundo velho, quer dizer, a Europa, e os países dos BRICS, que estão dentro dos G20, por exemplo, acho que esses países, de forma mais sólida, estão criando um novo momento. E a nossa presidente Dilma, assim como foi o nosso presidente Lula, conseguiram construir essa solidez maior do país internacionalmente. Vou dar um dado, por exemplo, está se discutindo a criação de um banco dos BRICS. Por que um banco? Um banco com aporte de recursos desses 5 países para se contrapor à política mundial implementada pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional. Quando a gente vê esse tipo de discussão, quando nós vemos o Brasil discutindo esta integração de bolsas no Brasil Sem Fronteira para inovar tecnologicamente, levando um conjunto de empresários brasileiros para mostrar o cenário do Brasil e ouvir os demais, isso acho que mostra um novo momento. E nós, enquanto brasileiros, temos que nos orgulharmos disso. Mas eu não tenho essa preocupação em relação à China. A China, historicamente, já monopolizou o mundo em outras épocas, há mais de 1000 anos atrás, ou mais de 600 anos atrás, por exemplo. E hoje cria um novo momento pela sua disciplina de trabalho e também por um centralismo de governo. Eu diria que na China não se encontra as distorções que nós temos tanto no Brasil como na China, na própria África do Sul, que são democracias mais recentes. Mas nós temos que nos integrarmos num conjunto, porque, queira ou não, os Estados Unidos, que aí continua sendo a primeira economia, ainda é um país com diretrizes, eu diria, com maior protecionismo interno, que foi o grande debate agora da Dilma com Barack Obama, por exemplo, nos Estados Unidos também, né? Então, acho que essa nossa participação no evento, primeiro mostrou que Santa Catarina estava com 10% da delegação brasileira. Isso a gente disse à presidente, ela disse 10%, isso foi organizado aqui dentro da Assembleia, através da Secretaria de Assuntos Internacionais, com nossos deputados. Isso é um motivo de orgulho para Santa Catarina. Segundo, participando de debates que são importantes. Aí eu até vou dizer que numa das mesas que a gente acompanhou lá sobre telefonia móvel e energia, teve um empresário dizendo bobagem lá. Não conhecia a realidade brasileira, essa é a verdade. Não adianta a gente ir para lá achar que vai mentir, eles vão acreditar, né? Então, acho que tem que haver uma preocupação maior com quem vai para lá falar sobre o Brasil e sobre as questões brasileiras. Eu acho que essa relação com a Índia tem que ser o nosso grande parceiro daqui para frente. Nós construímos com a China uma relação onde hoje é o país com a principal relação comercial, né? O ano passado, se eu não me engano, com a China chegou a mais de 250 bilhões de dólares de intercâmbio comercial, onde nós somos superavitários. E com a China, no ano passado, as relações comerciais deram apenas 16 bilhões de dólares, que isso o estado de Santa Catarina faz em exportação para outros estados na questão de alimentos, por exemplo. E ainda tem um grande mercado, um mercado na área de tecnologia de energia que nós temos, na área de hidrelétricas, por exemplo, de aviões, nós temos a Embraer que estava lá representada. No setor alimentício não tem país para bater o Brasil, principalmente através das pesquisas feitas pela Embrapa, não tem nenhum país no mundo que nos bata nesse cenário. E nós podemos ser um grande parceiro com a Índia, que é um país que tem muita gente que passa fome, né? Eu diria que nós visitamos no Rajastão uma das regiões mais pobres da Índia. A Universidade de Pés Descalços foi construída no deserto. Quando o deputado Mauro falou em 48 graus, 48 graus nos dias que não são mais quentes, porque chegaram a dizer que chega a 54 graus nos dias mais quentes nesse local e não falta água. E aqui a gente com investimento falta água. Eu acho que essa parceria, esse papel que teve a nossa presidente e o Brasil lá na Índia agora foi extremamente produtivo, porque foi de repercussão internacional. A nossa presidente tem tomado posições sempre muito firmes em defesa do interesse nacional, reconhecendo as nossas limitações, mas mostrando que o Brasil, com certeza, hoje sendo a 6ª economia do mundo, estaremos em breve galgando mudanças nesse cenário.
porque eu estou convicto que antes de 2020 nós seremos a 5ª economia mundial, exatamente por essas relações que se constroem e que a gente aqui no nosso modesto papel, né, Mauro, né, deputada? A gente resolve também tentar construir. Muitas vezes alguns questionam, mas por que a Assembleia está fazendo esse papel? E eu costumo dizer, e por que não tem que fazer? Nós estamos criando um novo protagonismo e uma quebra de paradigma. O nosso papel enquanto parlamentares nós estamos fazendo e principalmente ampliando relações com outros parlamentos, como teve, por exemplo, nos BRICS no final do ano na China, com deputados do mundo inteiro, prefeitos, governadores e vice-governadores. Eu acho que Santa Catarina tem também tomado um novo papel, e quando a gente disse para a presidente, a deputada disse que estavam em 10%, porque nem ela sabia que Santa Catarina estava tão bem representada. E muito bem. Valeu então, Kátia, para a gente encerrar a tua análise final. Sem dúvida. Valeu e vai continuar valendo. Acredito que em breve nós vamos ter frutos concretos dessa viagem, que vão abrir portas não só para o nosso estado, mas para o restante do Brasil. Então, não tenho a mínima dúvida que valeu. Deputado Mauro. Olha, eu levo um grande aprendizado desta viagem e levo também um ensinamento, né, através de uma conversa que tivemos com um dos fabricantes do tablet, né, que tem a missão e o compromisso, segundo ele, de ainda construir o tablet por $10 para comercializar com o mundo. Está construindo hoje a $45 e a $50. Quando indaguei a ele, nessa miséria toda que vive a Índia, não seria mais vantajoso, lá naquela escola carente, nós estendermos um prato de comida para aquele aluno que com certeza está passando fome? Aí ele me respondeu, olha, nós vivemos há anos assim, e a cada ano que passa a população cresce mais aqui na Índia, e se cresce, vive também. Agora o prato de comida acaba amanhã, mas o conhecimento vai fazer com que ele mude a sua forma de ver o mundo, mude a sua forma de ver aonde ele mora e o rumo que ele pode seguir para o futuro. Então o conhecimento é a nossa meta principal, e levando um tablet na escola para as crianças poderem aprender de forma globalizada, com certeza teremos uma Índia melhor. Então isso foi o grande aprendizado que a gente levei desta passagem pela Índia. Essa grande missão, né? Deputada Dirce, sua análise final. Bem, eu também gostei muito da viagem, para mim me enriqueceu muito, né? E vejo que essa visão que o deputado Mauro faz, essa colocação de futuro, né? É super interessante, porque realmente hoje existe essa desigualdade, né? Mas acreditamos que futuramente, daqui 10, 15 anos, com certeza, a Índia dará um salto de qualidade. Hoje já tem tecnologia, mas eu digo em questão social mesmo, eu acredito que vai haver mudança. E, enfim, é um aprendizado e valeu a pena. E quando tiver outro deputado Jailson nos convidar, nós vamos também, né? Isso vamos aí. lá buscar conhecimento em cima dessas viagens. Obrigada, deputado. Deputado Jailson, então, satisfeito por ter chefiado essa missão? Eu não diria que eu chefei, a gente simplesmente... Na realidade, não tinha nenhum chefe na missão, né? Timoneiro. Eu diria que a gente talvez tivesse um pouco mais de conhecimento, e eu costumo dizer que eu sou um garimpeiro em busca de inovações que possam ajudar a população brasileira, a população catarinense. E aí eu estou de pleno acordo, né? Se tem uma infraestrutura que nós precisamos vencer, é a infraestrutura do conhecimento. Às vezes se reclama tanto da estrada, da duplicação, e lá nós vimos... no trânsito, o caos mais organizado que eu vi na minha vida, né? Se tem um caos organizado, é o trânsito da Índia. Temos que mandar uns engenheiros de trânsito para lá, e quase não tem batida, não tem acidente. Não se vê um acidente, e ninguém reclama do fato de estar faltando estrada. Então, acho que essa questão de vivenciar essas experiências na Índia nos leva a muitos desafios no Brasil, principalmente nós que somos parlamentares, e estamos tendo consciência disso. Por isso, esperamos estar retribuindo para a população com o papel e o trabalho que a gente executa aqui. Muito obrigada, deputados. Obrigada também, Kátia, pela participação. Acho que não ficou dúvidas, né? Às vezes, essas experiências que essa missão pôde observar e que são realizadas na Índia podem, sim, trazer grandes benefícios para o Brasil, em especial Santa Catarina, porque o Parlamento de Santa Catarina está sendo pioneiro até mesmo entre os estados brasileiros, organizando essas missões, e com certeza a gente vai sentir o reflexo de tudo isso. Muito obrigada por mais um programa que você acompanha pela TVA e pela Rádio AL. Até semana que vem.